Preste atenção. Quando Jesus estava prestes a ir para a cruz do Calvário, poucas horas antes ele celebrou esta cerimônia chamada Santa Ceia. Ele pegou um pão mesmo, ergueu aos céus, deu graças, partiu aquele pão, deu um pedaço para cada discípulo e disse assim: olha, este é o meu corpo que será entregue por você. Este pão simboliza o corpo que daqui a pouco vai ser massacrado por você. Não existe nada que nós possamos fazer para pagar o preço dos nossos pecados. Nada. Absolutamente nada. Não tem dinheiro nenhum que você dê, não tem sacrifício nenhum que você faça, penitência nenhuma que você pague, que seja suficiente para pagar pelos erros que você cometeu aos olhos de Deus. Não estou falando aos olhos da sociedade, não. Porque muita gente fala: eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Mas aqui a gente não está falando do que os outros pensam, estamos falando do que Deus vê em nós. Até quando você pensa mal do outro, você está cometendo um pecado contra Deus. Então, se você for juntar em toda a sua vida os pecados que você já cometeu, como é que você vai pagar por eles? Você vai ficar num saldo devedor. É como se você ganhasse R$1.500 e tivesse uma dívida de 3.000. Você não tem como pagar a sua dívida. Então, quando Jesus falou: esse é meu corpo que é dado por vós, ele estava dizendo: daqui a pouco esse corpo aqui vai ser massacrado. Porque esse corpo vai ser entregue para pagar pelos seus pecados. Jesus não tinha pecado nenhum, o saldo dele era todo positivo. Então era suficiente para pagar por nossos erros. Depois ele pega um pouco de vinho, suco da uva, ergue aos céus e diz assim: este é o meu sangue que será derramado por vós. Esta é a nova aliança com Deus. Você só vai poder estar com Deus, Jesus falando naquela mensagem, falando para nós aqui, se você for lavado por esse sangue aqui, ó. Se você for purificado por esse sangue. E no final ele disse assim: fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que a igreja celebra a Santa Ceia, a igreja está trazendo à memória o entendimento que só existe salvação para mim se eu aceitar que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário pelos meus pecados. Se eu aceito Ele como o Senhor de minha vida, então o sacrifício dele se torna válido. É como se fôssemos escravos. Escravos da morte, a morte eterna. Estávamos lá naquela grade de escravidão. E aí Jesus chegou e nos comprou. E quando ele nos comprou, automaticamente nos tornamos propriedade dele. Só que ele não nos obriga a estar com ele. Ele nos comprou e diz assim para nós: eu já paguei o preço. Você agora pode me seguir, permitir que eu seja o Senhor de sua vida e receber a salvação? Ou você pode fugir por aí. Você é livre. Você pode fazer o que você quiser. Só tem um detalhe:
quando você cometer erros novamente, você vai voltar a se tornar escravo da morte eterna. O que eu paguei por você já não vai ter valor nenhum. Porque eu paguei e você não aproveitou esta liberdade para me seguir. Quando eu participo da Santa Ceia, eu estou lembrando do que Jesus fez, e estou dizendo para Ele assim: Senhor, eu quero sim te seguir. Seja Senhor da minha vida. Eu não quero mais viver por mim mesmo, tomar minhas atitudes, minhas decisões. Eu não quero mais viver em comunhão com as coisas deste mundo. Eu quero fazer o que a tua palavra ensina. Aí, o preço que Ele pagou por mim tem valor. Aí eu tenho salvação. Caso contrário, não. Aqui na comunidade Cristã Minas, nós não proibimos ninguém de participar da Santa Ceia. Talvez você conheça algumas instituições, algumas igrejas que proíbem. Ah, você pode, você não pode, você é membro, você não é membro. Aqui nós não proibimos. E sabe por que não proibimos? Porque se o filho volta para a casa do pai hoje, nós acabamos de ler que o pai estava de braços abertos. O pai mandou matar um novilho gordo, fez uma festa, e o filho ficou do lado de fora. O filho foi proibido de comer? Não. Como que eu vou proibir você ou qualquer pessoa de comer do corpo de Cristo ou beber do sangue de Cristo? Quer dizer que eu sou maior do que Jesus? Eu tenho essa autoridade de proibir alguém? Ah, mas não pode ser assim porque o pastor, o bispo não conhece essa pessoa, e se essa pessoa estiver toda errada. E tem gente que está dentro da igreja e parece que é santo, e quem olha para ela acha que é o santo dos santos, e vai ver está mais errado do que o outro que está chegando agora. Vamos parar com esse negócio de julgamento. O pai está de braços abertos, mas ninguém é obrigado a voltar para a casa dele. Aqui nós servimos a Santa Ceia a todos. Você não é proibido de participar, mas você também não é obrigado. Você é livre. Lembra, Jesus te comprou da morte eterna, mas disse para você: você é livre. Quer ser meu discípulo? Eu te aceito. Eu te recebo, vou cuidar de você. Não quer não? Tudo bem. A Santa Ceia, ela é muito preciosa para quem quer ir para o céu. Porque é uma comunhão, é uma aliança. Jesus não falou: esta é a nova aliança, através do meu sangue. O sangue que te lava dos pecados, te purifica. É uma aliança que Deus quer fazer. Mas ao mesmo tempo que ela é especial, ela é importantíssima para a salvação, ela se torna algo muito perigoso para quem não quer nenhum tipo de compromisso com Deus. Porque a Bíblia fala que aquele que participa da Santa Ceia, sem querer assumir um compromisso com Deus, é como se estivesse crucificando Jesus de novo. O que você pensa daquelas pessoas que pregaram Jesus lá no Calvário? Quando você assiste aquele filme, aquele pessoal batendo martelo, pregando ele na cruz, o que você pensa a respeito daqueles homens? Como é que você olha para eles? O que você já falou quando você viu aquilo lá? Você falou, qual foi o tipo de palavra que você falou a respeito daquelas pessoas lá? Não vai falar nada não, gente? Que são bonzinhos? Que eles vão direto para o céu? O que você sente assim na hora que você vê naquele filme assim, aquele camarada pegando o prego e pá! Você pensa pessoas horrorosas, maldosas, indignas de salvação, covardes. Nunca vai ser salvo.
Não é isso que você sente quando você olha para aquela cena? Dá uma revolta. Mas a Bíblia fala que quem participa da Santa Ceia e não toma uma posição verdadeira diante de Deus, é equivalente às pessoas que estariam crucificando Jesus novamente. Viu como que é maravilhoso para a salvação? Mas ao mesmo tempo é delicadíssimo para quem não quer um compromisso com Deus. Jesus quer te salvar. A porta do céu está aberta para você. Não importa quem foi você até aqui. Importa quem vai ser você daqui para frente. A porta do céu está aberta para você. A pergunta é: você quer ir para lá? Ele está te convidando. É você que diz sim? É você que diz não? Amém? Então nós vamos servir a Santa Ceia do Senhor. Você não é obrigado a participar e nem é proibido. Fique à vontade. O que o Pai quer? Te abraçar, te receber. Mas a vida é sua, você quem escolhe. Nós celebramos aqui a Santa Ceia uma vez por mês. De tão sagrado que é, nós celebramos apenas uma vez por mês. Porque é muito especial e demanda reflexão. É igual o tal do arrependimento. Quem já ouviu alguém dizendo assim: olha, não, assim, na última hora você pode se arrepender e pode ser salvo? Quem já ouviu alguém falando isso? Você sabia que esse pensamento é diabólico? Quer que eu provo para você na Bíblia? Você não me prova na Bíblia que a pessoa se arrependeu na última hora e foi salvo. E eu provo para você na Bíblia que isso é mentira. O que você sente na hora é remorso. Arrependimento demanda tempo. Quanto tempo demorou para Jonas se arrepender da desobediência dele a Deus? 3 dias. 3 dias. Arrependimento demanda tempo. Reflexão. Está aqui a pastora Luciana, grávida. Eu chego aqui agora e empurro ela. Joga ela no chão. Aí na hora, ai, desculpa, não sei o que e tal. O que eu senti aqui não foi arrependimento, foi remorso. Por ter empurrado ela no chão, ter machucado ela, talvez ter machucado o bebê. Porque o arrependimento, eu tenho que fazer uma reflexão. Por que eu empurrei ela? O que aconteceu? Para que eu entenda, eu não deveria ter feito isso, independentemente desse motivo, daquele outro motivo, demanda tempo. O inimigo está enganando muita gente com esse negócio aí de, na último momento você se arrepende e é salvo. Irmão, arrependimento demanda reflexão. Diga. Ótima pergunta. É sempre no ladrão da cruz que todo mundo se escora? Sempre no ladrão da cruz? Ninguém era crucificado antes de ficar preso. Aquele homem não foi apanhado ali na rua e foi levado para a cruz. Aquele homem ficou preso um bom tempo. Aquele homem teve tempo para refletir nos erros dele. Quando ele chega na cruz do Calvário, que ele vê o outro zombando de Jesus, preste atenção na colocação que eu vou fazer, porque está na palavra, porque não tem lá a pessoa agora, mas preste atenção aqui. Quando ele vê o outro zombando de Jesus, ele diz assim: mesmo estando sob igual sentença, você não tem nenhum tipo de respeito. Olha o que ele diz: nós merecemos estar aqui, mas ele nenhum mal fez. Espera aí, se ele estava dizendo que Jesus nenhum mal fez, quer dizer que ele não conheceu Jesus na cruz naquele dia ali. Ele sabia quem era Jesus. Provavelmente já tinha ouvido pregações de quem? De Jesus. Também. O outro também. Tanto é que o outro ladrão disse o que para Jesus? Se você é mesmo
o Filho de Deus, em outras palavras, eu vi você curando, eu vi você pregando, se você é mesmo Filho de Deus, desce da cruz e tira-nos daqui também, e eu crerei em ti. O outro também teve tempo para refletir. Só que mesmo tendo tempo, ele fez o quê? Ele não se arrependeu. É igual aquela história que o ladrão morreu, que Jesus falou naquele dia que o ladrão ia para o céu, naquele dia está com ele no paraíso. Não é isso que diz lá? Hoje mesmo estarás, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Não é isso que está escrito lá? É ou não é? E se eu disser para você que está invertido aí, a conjunção com a palavra hoje? Está invertido. E foi provado por uma pessoa que alcançou o doutorado, provando que está invertido. Ali está escrito, em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. E não em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo hoje, que eu vou dar uma Bíblia para a senhora. Quando que eu vou dar a Bíblia para ela? Não. Preste atenção. Em verdade te digo hoje, que eu vou dar uma Bíblia para a senhora. Hã? O que eu disse para ela aqui? Que vou dar uma Bíblia quando? Hoje. Presta atenção, vou falar de novo. Em verdade te digo hoje, que vou dar uma Bíblia para a senhora. Eu fiz a promessa hoje que vou dar uma Bíblia. É diferente de eu chegar aqui e dizer para ela, em verdade te digo que hoje eu vou dar uma Bíblia para a senhora de presente. Mudou tudo. Então, quando eu entendo a Bíblia de forma errada, o inimigo me enrola. O inimigo não se preocupa de você entender a Bíblia. Ele só não quer que você entenda de forma certa. É o que mais tem hoje. Bispo Paulo, mas que é isso? Depois, se você quiser conhecer lá o material, provo para você. O professor recebeu o título de doutor. Foram 8 anos estudando o texto original, estudando a cultura da época, para provar que a palavra é igual Black Friday, fácil de você entender, pronto. Em inglês, Black Friday, o que está escrito? Hã? Está vendo como é que você já muda aqui na sua mente, aqui no português, você já inverteu? Não está escrito sexta preta. Black Friday está escrito preta sexta. Só que não existe preta sexta. Existe sexta preta. Então não está escrito, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Está escrito, em verdade te digo, hoje, que estarás comigo no paraíso. Naquele dia o ladrão, por seu arrependimento sincero, recebeu a promessa da salvação. Não quer dizer que ele foi para o paraíso naquele dia. Ninguém vai para o paraíso antes do juízo final, do juízo de Deus. Aí você consegue entender que aquilo ali não podia ter acontecido. Aquela frase não podia ser daquele jeito, porque se está escrito que todos passarão pelo juízo, como é que o camarada passou direto? A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então todos vão passar pelo juízo de quem? De Deus. Inclusive o ladrão da cruz. Porém, ele já vai chegar no dia do juízo como? Ao dia do juízo dele.
Eu tenho uma promessa. Jesus falou que eu estaria com ele aonde? No paraíso. Ah, então tá bom, pode passar. Ah, glória a Deus. Arrependimento demanda tempo. Guarde isso no seu coração. A Bíblia fala que o mesmo pecado que Judas cometeu, Pedro também cometeu. O mesmo. Como o mesmo? Os dois traíram Jesus. Você negar que conhece uma pessoa não é trair, não? Hã? Quem já negou alguma vez que te conhecia aqui? Alguma pessoa negou que te conhecia. Já aconteceu isso com alguém aqui? Alguém assim numa situação negou que te conhecia, se desfez assim, fez de idiota? Tipo, não conheço fulano não. Já aconteceu isso com alguém aqui? Não, comigo já, é triste. Acho que foi uma das maiores decepções da minha vida. A pessoa negar que te conhece. O mesmo pecado de Judas foi o de Pedro. Só que a Bíblia fala que Judas sentiu remorso. Imediatamente ali, ó, na hora o que a pessoa sente é o quê? Remorso, e logo foi se suicidar. Pedro não. A Bíblia fala que quando Pedro viu o que ele fez, ele, numa profunda tristeza, sabe o que ele fez? Voltou lá para Galileia, foi pescar de novo. Ele teve tempo para refletir. Ele não se sentiu digno mais de pregar a palavra. Jesus ressuscitou e foi buscar ele lá na Galileia pescando. Jesus chegou e falou: você está fazendo o que aqui? Não, Senhor, não sou digno de pregar a tua palavra. Olha o que eu fiz com o Senhor. Eu pequei, eu traí, eu não sou digno. Jesus falou: rapaz, você está perdoado, volte. Volte. Agora que você está arrependido de verdade, volte. Vai para lá, pregar a palavra. Aí no dia da morte de Pedro, Pedro mostra que arrependeu de verdade. O que Pedro fez? O dia que ele foi morrer, a sentença dele foi morrer crucificado. Ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor foi crucificado. Já que a minha condenação é a crucificação, não tem como mudar, então me crucifica de cabeça para baixo. Arrependimento demanda tempo. Guarde isso no seu coração. Foge desse negócio aí, na última hora. O inimigo quer que você pense assim. Ninguém se arrepende num estalar de dedos. Ninguém. Nada do que você já fez na sua vida, você se arrependeu daquilo, foi do estalar de dedos, foi da noite para o dia. Demandou tempo, reflexão.